Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo e eu vou contar aqui agora a história do sono do Emanuel desde o comecinho, desde quando ele saiu da minha barriga, então fica aí que vai ser bem legal. Bom, já vai deixando o like para você não esquecer, porque isso me ajuda bastante aqui no canal, tá? E lá no finalzinho, comenta, compartilha, faz pergunta, compartilha com os teus amigos, com as meninas grávidas aí que você conhece. Bom, desde que o Emanuel saiu aqui do barrigão, ele mamou, né, um pouquinho. Na primeira hora ele mamou lá um pouquinho, uns 40 minutos, até bastante, né? E depois, gente, ele dormiu. Mas ele dormia, e a gente tinha que acordar, e as enfermeiras ficavam assim, olha, acorda, tenta acordar ele, tenta incentivar ele, estimular ele para ele acordar. E a gente pegava e levantava ele, falava com ele, e eu colocava ele aqui no seio para ver se ele sentia o cheiro, para ele mamar. Mas não, ele ficou assim. Tipo, ele nasceu às 13 horas da tarde, foi isso? Foi umas 13 horas da tarde que ele nasceu, nem lembro do horário que ele nasceu. Aí ele mamou aquele pouquinho, aí ele dormiu. E aí ele foi, acho que a próxima vez que ele mamou foi umas 4 horas da manhã do outro dia. Eu lembro que a gente ficou assim a madrugada inteira acordado. Aquele dia a gente nem dormiu porque acho que muita emoção ali envolvida, né? Muita adrenalina. E aí a gente nem dormiu, a gente ficava tentando acordar ele a noite inteira e ele não acordava. Não tinha o que fazer o menino acordar. Enfim, ele foi mamar às 4 e pouco da manhã. Mas nos primeiros dias a gente tinha que acordar ele para ele mamar, porque ele realmente assim dormia bastante. Eu sabia que ele tinha 3 necessidades, a gente sabia que ele tinha 3 necessidades, o bebê, né? Que é trocar a fralda, mamar e dormir. Então, se a gente suprisse essas necessidades, ele ia dormir bem, ele ia seguir ali o ritmo dele, né? Então, no primeiro mês foi assim, ele acordava de 4 em 4 horas, mamava e dormia, às vezes de 3 em 3 horas, né? Na madrugada de 3 em 3 horas. Depois, na outra metade do primeiro mês, mudou de 3 em 3 horas durante o dia e 2 em 2 horas na madrugada. Foi diminuindo ali o ritmo. E a gente sempre trocava a fralda dele na madrugada, sempre que ele acordava, porque para evitar que ele não acordasse porque estava sujo, né? Então a gente já ali naquele primeiro mês eu trocava a fralda dele a cada hora que ele acordava. E a gente deixava uma luz fraquinha também para facilitar a nossa vida ali durante as trocas da madrugada. E então a gente fazia essa troca. O Guima trocava a fralda dele, né? O papai trocava a fralda dele e eu dava o mamar. Nesse primeiro mês ele não teve cólicas, né? Para nossa alegria e gratidão. Então eu acho que também isso, e acredito que seja pelo fato também de ele mamar no peito, né? Então ele não teve cólicas e ele dormiu muito bem para um recém-nascido. Eu acredito que ele dormiu muito bem. Eu gravei um outro vídeo aqui no canal sobre o sono dele também, que eu dei algumas dicas, né, do que eu fiz para garantir que ele dormisse melhor. Então eu vou deixar o card aqui em cima e você assiste depois, que tá bem legal também. No segundo mês, ele mudou de 2 em 2 horas durante o dia, que era o que ele acordava. Então nesse meio tempo aí, ele dormia pra caramba, né? E de 3 em 3 horas na madrugada. Então aumentou ali o pico de sono dele na madrugada, já melhorou um pouquinho. E aí na outra metade do segundo mês aumentou para 5 horas. Eu lembro que a gente ficou bem feliz, assim, a primeira vez que ele dormiu 5 horas seguidas, a gente ficou muito feliz, né? E aí logo passou para 6 horas. Nossa, então quando ele dormiu 6 horas seguidas, nossa, foi uma alegria, assim, a gente dormia melhor e foi tudo ficando melhor e a gente ficou mais confiante, né? Falei, não, agora só tende a melhorar, né? Bom, ele entrou no terceiro mês dormindo ali 6 horas na madrugada, né? E logo ele aumentou para 8 horas e ficou
Acredito que umas 2 semanas ele ficou dormindo 8 horas por noite seguidas, assim. O pico era entre 11h30 e 6 da manhã, por aí. Então era a hora que a gente ia dormir. Só que a gente que faz, vamos dizer assim, o horário dele, né, de rotina de dormir, é mais ou menos a gente que faz, porque eu conto da hora que a gente deita na cama, que a gente deita na cama para dormir, né? Então aí eu conto ali o pico de sono dele, as horas que ele mais dorme, eu conto as vezes que ele dorme. E durante o dia ele fazia de 3 a 5 sonecas longas. No 4º mês, exatamente quando ele completou o 4º mês, ele voltou a acordar direto na madrugada. Ele acordava de 1 em 1 hora, de meia em meia hora. Então a temida regressão de sono realmente aconteceu, aquela regressão de sono dos 4 meses que dura de 4 a 6 semanas, realmente aconteceu e é muito visível porque foi exatamente quando ele completou 4 meses. Daí pra frente, acredito que foi o pior mês, assim, a se tratar de privação de sono para nós, né? Para nós e para ele, porque nós sofremos e ele sofreu também bastante, porque ele não conseguia dormir de jeito nenhum, gente, nem durante o dia, nem durante a noite. Foi terrível, assim. Os saltos de desenvolvimento, se você parar para estudar e acompanhar de perto assim mesmo, né? E contar ali quantas horas que ele dorme durante o dia, janelas de sono, aquela coisa toda sobre o sono do bebê. Se você parar para cuidar, você vai perceber muito nítido ali os saltos de desenvolvimento, né? E o Emanuel, assim, ele sempre foi assim bem rigoroso, né? Acontecia mesmo. Então o que aconteceu? A gente fazia de tudo para ele dormir melhor, né? A gente saía para passear sempre que a gente podia, a gente colocava ele no carrinho porque a gente sabia que ele dormia melhor no carrinho, então a gente saía para passear para ele conseguir fazer uma soneca mais longa, porque ele sempre acordava irritado, enfim, ele foi ficando exausto, né? A gente tentou também cama compartilhada. Eu tentei fazer cama compartilhada com ele, mas foi sem sucesso, pelo menos para mim, porque a minha dificuldade eu encostei o berço na cama, porque a cama tem que estar encostada, o lado que o bebê dorme tem que estar encostado na parede ali para a segurança dele, mas como aqui a cama não tinha como encostar na parede, eu encostei o berço na cama, né, e deixei ele dormir ali daquele lado. Só que mesmo assim eu dormia com medo de eu descobrir ele à noite, ou de sufocar ele, ou então dele rastejar e de algum jeito cair da cama. Eu não me sentia segura. E também pelo fato de eu ter que amamentar só de um lado só, deitado. A gente pensa assim, é mais fácil amamentar deitado, para a mãe é muito mais fácil. Eu não sei, cada um tem a sua experiência. E para mim foi difícil, porque eu tinha que amamentar só de um lado, né? Eu ficava deitada só de um lado. E aí a cada mamada dele, eu tinha que arrumar a posição dele, porque ele ia para baixo, ele empurrava as perninhas, ia para cima, e aí eu tinha que puxar ele de madrugada no escuro ali, sabe? Arrumar a posição. Então aí eu fui ficando muito cansada e eu também fui ficando muito estressada, exausta, e eu não conseguia dormir. Então eu resolvi voltar ele pro berço. Porque eu preferia sentar na beira da cama e dar mamar para ele, e mesmo que eu tivesse que pegar toda hora do berço e colocar no meu colo, para mim, eu achei mais fácil, né? A minha experiência. Então assim, eu também ficava preocupada, porque o papai foi dormir no chão, né? E eu não queria, porque é desconfortável, eu não sabia quanto tempo que ia durar aquilo ali, depois se ele acostumasse na cama, como que a gente ia fazer, né? Então, a gente tentou dormir os 3 na cama, mas pior ainda, gente. Ai, não consegui, gente, sério. Para outras mamães isso pode ser fácil, mas para mim não foi. Então, com cama compartilhada, ele também não passou a dormir mais.
Ele acordava do mesmo jeito, ele acordava várias e várias vezes à noite. Então assim, nem lembro quando que foi ali nessa regressão de sono aí a partir dos 4 meses, não lembro quando que foi a vez que eu consegui dormir 1 hora, 1h30. Então também nos 4 meses, como eu disse, eu voltei ele para o berço, ele começou a se virar sozinho no berço. Só que ele não desvirava, porque ele não tinha controle ainda, era meio involuntário. E aí eu coloquei um ninho para ele, para que quando ele virasse, ele fazia aquele movimento de perna, né? Ele jogava as perninhas assim, né? E se virava. Só que aí ele jogava as perninhas, ele jogava as perninhas assim, né? E não conseguia se virar no ninho. Porque a gente teve a ideia de limitar o espaço dele, né? Eu sei que a gente sofreu muito ali no começo, porque ele virava, e aí ele batia a cabeça na grade do berço e aí acordava. E acordava também porque ele se sentia inseguro, porque ele não conseguia desvirar sozinho. Enfim, aí a gente teve a ideia de limitar o espaço dele no ninho. Então eu lembro que nesse dia que a gente teve essa ideia, eu pesquisei no Google, porque eu já tava assim, não sabia mais o que fazer, né? E aí eu pesquisei no Google, falei assim, meu bebê vira sozinho no berço e não consegue desvirar e acorda chorando. E aí fui lá, pesquisei no Google, e aí eu vi um monte de mães também com a mesma dúvida, ali sofrendo, né? E aí eu fui lendo os comentários, fui lendo uns 30 comentários, e lá no final tinha alguém perguntando assim, e aí, alguma solução? E aí ninguém teve solução para isso, né? E aí foi aí que o Guima falou para mim, falou assim, Mi, e se a gente limitar o espaço dele no ninho? Eu falei, nossa, ótima ideia, vamos tentar. E aí a gente conseguiu, ele virava, não conseguia, ele jogava as perninhas, mas não conseguia virar. Só que aí ele foi pegando força, ele foi adquirindo força e acho que durou umas 2 semanas, 1 semana e pouco isso, né? Que ele conseguiu, a gente percebeu ali uma melhora no sono dele, né? Só que aí ele pegou força e ele conseguia se virar do mesmo jeito, mesmo dentro daquele ninho pequeno, ele conseguia se virar. Então aí eu decidi, vou tirar o ninho e vou tornar mais seguro aqui em volta do berço, né? Então eu coloquei um monte de coberta, prendia por dentro, em volta por baixo do colchão, né? Do colchãozinho, mas só para ele não bater a cabeça a hora que ele se virasse, né? Na metade do 6º mês, ele começou a desvirar sozinho, só que ele ainda não tem, a gente tá quase chegando no 7º, ele ainda não tem ali a segurança de desvirar totalmente sozinho e, enfim, ele tem que treinar isso. Bom, agora da metade do 6º mês pra frente, ele passou a tirar de 3 a 4 sonecas durante o dia, né? E à noite ele acorda por volta de 3 a 5 vezes, né, durante a noite. E aí pela manhã, se eu estiver muito cansada, aí eu acabo colocando ele na cama, já quando o dia tá amanhecendo, aí eu coloco ele na cama com a gente, e daí ele tira aquela última sonequinha ali na cama, né, no começo da manhã. E a gente também tá acordando um pouco mais tarde, aproveitando, né, essa época agora de inverno, friozinho, acordando um pouquinho mais tarde, às vezes a gente acorda 11 da manhã, então ele dorme mais, é bom também para o sono dele, para os hormônios que ele está produzindo agora, né, os próprios hormônios, então é muito bom para ele dormir aquelas 12 horas, né, que o bebê precisa dormir. E no final da tarde eu também consigo tirar um cochilinho, né, às vezes, não é sempre, mas por enquanto o sono dele assim deu uma estabilizada boa.
e ele dorme melhor, ele sempre dormiu melhor, como eu falei, ele nunca teve cólica, o Emanuel, assim, foram raras as vezes que ele teve cólica, que a gente teve que acordar de madrugada e ficar e tal, mas assim, eu acredito que a pior experiência da maternidade para mim foi a privação de sono. Eu acredito que é uma das piores coisas, assim, pra mãe, né? Porque quanto mais exausta a gente fica, menos a gente consegue relaxar e pegar no sono, né? Então, assim, se o bebê acorda de hora em hora, dificilmente eu vou conseguir voltar a dormir. Se eu tava dormindo, eu não vou conseguir voltar a dormir nessa 1 hora, ele já vai estar acordando de novo. Então, e assim era. Eu acredito que o 4º mês ali, naquela regressão de sono, realmente, assim, foi a pior fase dele, assim. Mas, no geral, o Emanuel, ele nunca dormiu mal, né? Existem as fases de desenvolvimento, os saltos de desenvolvimento, onde o bebê, ele tá se desenvolvendo e ele tá aprendendo novas coisas todos os dias. Então, assim, isso altera, né, a hora dele relaxar, ele vai tendo mais estímulos. Então, a partir do 4º mês, ele vai começar a produzir os próprios hormônios, então por isso da regressão, né? Se você é uma mãe nova, assim, leve em consideração tudo isso que eu tô dizendo aqui. Eu sei que cada uma tem a sua experiência, mas isso acontece, eu acredito, para todas, né? O bebê, ele vai ter essa regressão, todos os bebês vão ter, mas todos os bebês também vão ser estimulados de uma forma, né? Desde do primeiro dia de vida. Eu não sei como é que é aí na sua casa, pelo menos aqui na nossa, a gente sempre, como aconteceu tudo isso da pandemia, né? A gente sempre teve um pouquinho mais de silêncio dentro de casa, a gente colocava uma musiquinha baixinha, a gente usava ali os ruídos, né? Se você não assistiu o outro vídeo, assiste, já deixei o card ali atrás. E é isso, eu espero que você tenha gostado, eu espero que eu tenha ajudado. E sobre os comentários lá daquela pesquisa que eu fiz quando eu estava desesperada, deixa eu só falar aqui, eu coloquei lá a solução. Depois eu não entrei mais para ver se eu ajudei alguma mãe ou não, né? Mas eu preciso entrar lá no site e ver se essa dica de diminuir o espaço dele, né? Eu sei que para mim ajudou, né? Ele dormiu um pouco melhor, a gente percebeu aquela melhora, mas eu não sei se ajudou outras mamães, né? Eu preciso entrar lá e ver. Mas eu sei que cada fase é muito legal, cada dia é uma novidade. Para nós está sendo muito legal ter um bebê em casa, principalmente nessa época aqui. E essa foi um pouquinho da minha experiência. Então é isso, gente, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos e tchau, tchau.